Marcião foi um influente bispo do cristianismo primitivo. Ele era filho de um bispo na cidade de Sinop, na província romana do Ponto, atual Turquia. Marcião viajou para Roma entre 142 e 143 da Era Comum. Nos anos seguintes, Marcião desenvolveu seu sistema teológico e atraiu um grande grupo de seguidores. Quando os conflitos com os bispos de Roma começaram, Marcião organizou seus seguidores em uma comunidade separada. Ele foi consequentemente expulso pela Igreja de Roma. Após sua excomunhão, ele retornou para a Ásia Menor, onde continuou a propagar o marcionismo. Vamos entrar agora nos ensinamentos de Marcião, na qual chamo você a refletir. Quero deixar claro que não estou aqui para defender lados, mas sim deixar que as Escrituras e a história falem por si. Portanto, não fique só nesse relato. Todavia, busque conhecer mais. As Escrituras deixam claro que há dois deuses. Ao contrário do que pode ser provado ao examinarmos as Escrituras, Marcião ensinava que o Deus do Antigo Testamento era severo e punitivo, enquanto o Deus do Novo Testamento era amoroso e cheio de graça. Mas será que isso faz sentido? No Antigo Testamento, Deus é descrito como compassivo e misericordioso, lento para a ira e cheio de amor. Salmos 103, 8. E no Novo Testamento, Jesus fala sobre o juízo de Deus em passagens como Mateus 25, 31 a 46. Então, será que estamos falando de dois deuses diferentes ou de um Deus com diferentes formas de agir? Marcião dizia que o Deus do Antigo Testamento ensinou olho por olho, enquanto o Deus bom de Jesus ensinou o amor. Este conceito não é o correto, visto que olho por olho não significa literalmente arrancar o olho de uma pessoa, mas sim o dever de indenizar um dano causado ao seu próximo. Além do mais, o Altíssimo ensina o amor ao semelhante. Logo, o amor do Altíssimo não surgiu com o Messias. Esse amor sempre existiu. Marcião também alegou que o Deus do Antigo Testamento incentivava o divórcio e o adultério, e o Deus do Novo Testamento os proibiu, sendo que Jesus deixa claro em Mateus 19:8 que o divórcio fora dado devido à dureza dos corações humanos, e Deuteronômio igualmente afirma que não deveria ser multiplicadas as esposas. Então, podemos dizer que na antiga aliança não há estímulos para o adultério, mas há abominação para tal ato. Marcião acreditava que o Deus do Antigo Testamento não era onisciente, porque perguntou a Adão: "Onde você está?" Provavelmente, Marcião não se lembrou ou não sabia que o Altíssimo é tão misericordioso e que fez a pergunta para possibilitar que Adão e sua mulher se arrependessem do seu pecado. Ele também acreditava que o Messias foi enviado pelo Deus Pai, o Deus bom, para superar o Deus mau. Marcião também cria que o Deus do Antigo Testamento era o Demiurgo e que criou o mundo material para alastrar o mal, tornando-se a divindade dos judeus, e que este Deus perverso outorgou a lei com o objetivo de promover uma justiça legalista que punisse severamente os homens por seus pecados com sofrimento e morte. E defendia que o Deus de Jesus derrubou a lei, olhando a humanidade com compaixão e piedade. Marcião foi o primeiro a inventar os termos Velho Testamento e Novo Testamento. Ele fez essa divisão para distinguir a obra do Deus amoroso em relação ao Deus cruel, aceitando somente uma versão editada do Evangelho de Lucas e 10 cartas escritas por Paulo. E por que somente os escritos de Paulo? Marcião via Paulo como o verdadeiro apóstolo do Messias e acreditava que ele havia recebido a revelação pura e libertadora do Deus da Nova Aliança. Outra doutrina de Marcião era que Jesus não tinha um corpo físico real, mas no Evangelho de Lucas, que ele mesmo aceitava, contradiz sua afirmação
onde está escrito que, após a ressurreição, Jesus disse: "Olhem para as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho." Como isso se encaixava na visão de Marcião? Uma questão séria e importante é que Marcião atraiu um grande número de seguidores e, após ser excomungado da Igreja de Roma, construiu uma comunidade independente. A Igreja de Marcião se expandiu com extrema força, alcançando multidões de pessoas, e que seu movimento durou por muitos séculos. Numerosos gentios se agarraram a Marcião, desejosos de fugir do Deus mau dos judeus, o Criador dos céus e da terra, para a crueldade. Com todas essas questões à nossa frente, não podemos nos esquecer de algo muito importante, que entender a Bíblia exige intimidade com o Criador, estudo, reflexão, humildade e diálogo. E todas essas questões precisam nos fazer permanecer alerta com os ensinos à nossa volta, pois doutrinas antigas não bíblicas retornam com força, pegando os despercebidos de surpresa. Por isso, é tão importante conhecermos a quem servimos, meditarmos nas Escrituras e guardar em nossos corações. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e comente seu conhecimento sobre o assunto. Fique curioso e continue explorando. Até o próximo Relatos. Tchau!